Gravar neste computador. E assim que chega às 30 eu arranco. X39 também ajuda a gerir estas coisas todas. Então cá estamos nós, mais uma tertúlia, acho que é a 46ª, eu vou perdendo a conta, 46ª tertúlia do X39 e nós estamos com este compromisso, com esta responsabilidade moral, social de partilhar convosco o que é que se está a passar com este movimento do X39, mas antes de mais deixem-me, eu vou apresentar-me. Eu sou Cristina Unger, tenho 54 anos, estou aqui na zona do Ovar, da Praia do Furadouro, e quero desde já dizer-vos que eu não sou médica, a minha área de formação inicial é na área da educação, eu sou educadora de infância, sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e humano, trabalho como consultora imobiliária e também trabalho com esta tecnologia num modelo de mercado que não é aquele que nós estamos habituados a ver, o mercado tradicional. Quero desde já dizer-vos que todas as declarações efetuadas nesta partilha, que vai ficar gravada, não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. O conteúdo que vamos partilhar é apenas para fins informativos. Nós não somos médicos, por isso não ignorem qualquer orientação médica que tenham recebido e também não demorem a procurá-la devido a algo que ouviram neste vídeo ou leram em algum texto aqui apresentado no grupo. Por isso, consultem sempre o vosso médico ou profissional de saúde sobre a aplicação de quaisquer opções ou recomendações com base nos vossos sintomas ou condições médicas, uma vez que existem doenças comuns que, no entanto, apresentam sinais e sintomas variados. Por isso, consultem sempre o vosso médico ou outro profissional de saúde qualificado antes de iniciar um novo tratamento. Então, vamos falar aqui do X39. Deixem-me só tirar aqui a bolsa, porque eu já coloquei o meu aqui. O X39 é nestas carteiras com 30 adesivos. Muito simples. É um adesivo que nós retiramos aqui a película de papel e ele aqui no centro, neste núcleo branco, tem uma tela... Ui, saiu-me. Tem uma tela branca que tem apenas nanocristais orgânicos. O que quer dizer, não tem nenhum químico, não, nenhuma substância, nenhum opioide, não tem medicamento nenhum. Tem nanocristais orgânicos. O que é que David Schmidt, que é o inventor, o cientista que criou o X39, que descobriu esta tecnologia, descobriu que o X39, quando colocado em cima da nossa pele, em qualquer parte do nosso corpo, e nós emanamos uma energia, um calor, não é? E nós sentimos isso quando colocamos a mão na nossa pele, quando muitas vezes retiramos a roupa ainda está quente, quando nos sentamos num assento recentemente disponibilizado, ainda está quente. E lembrem-se, quando o corpo morre, as pessoas ficam frias, não é? Então deixa de haver essa produção de energia. E essa energia, quando incide nos nanocristais orgânicos que estão aqui no núcleo, isto aqui, nano, quer dizer que é muito pequeno, nós só conseguimos ver com o microscópio eletrónico, e cristal é algo que reflete. Então, os cristais vão refletir essa energia de novo para dentro do corpo. Esse processo tem um nome, assim, um vocábulo um bocado estranho, fotobiomodulação, foto de energia, de luz, bio porque somos seres biológicos, não é? Seres com vida, e modulação porque temos a capacidade com esses cristais de alterar essa energia, que é devolvida para dentro do corpo e permite com que o corpo comece a ter processos bioquímicos que têm muitos benefícios para um equilíbrio fisiológico do nosso corpo, chamado homeostase. E então, um desses benefícios é a elevação do nosso peptídeo de cobre. Nós já temos tudo que acontece com o X39, é algo que já existe cá dentro. Nós não precisamos de nada exterior para colocar o corpo nesse processo de equilíbrio. Então, a elevação do peptídeo de cobre, que é um peptídeo que já existe, e quando nós falamos em elevação, quer dizer que nós conseguimos com que ele esteja mais tempo na corrente sanguínea, porque o peptídeo de cobre normalmente só está 1 hora na nossa corrente sanguínea. E conseguimos com que ele esteja mais tempo, por isso conseguimos que os benefícios do peptídeo se sintam durante mais tempo. E eles são, assim, de uma forma muito geral, o peptídeo reduz a nossa resposta inflamatória, e nós muitos andamos hiperinflamados, apoia a nossa saúde cardiovascular, a saúde neurológica, a regeneração nervosa, melhora a cor e suavização da pele, aumenta o crescimento e a espessura do cabelo, também melhora a reparação do tecido pulmonar,
reduz a nossa ansiedade e agressividade, por isso não estranhem se virem pessoas com o X39 mais felizes, ajuda a melhorar a força e resistência, promove um tempo de recuperação reduzido, isto é incrível, melhora a nossa memória e clareza mental, promove um sono mais reparador, promove uma resposta saudável ao stress, ainda agora estávamos a falar sobre isto, promove um equilíbrio hormonal, um equilíbrio emocional, melhora a cicatrização de feridas e também apoia os radicais livres, para além de também promover a produção de colagênio, e colagênio é uma coisa que todos necessitamos. Aliás, nós temos esta posição erecta e está tudo no seu devido lugar exatamente por causa do colagênio. Muitas vezes as pessoas procuram colagênio e se soubessem que podemos aumentar o nosso colagênio usando só o X39 é incrível. E então, o péptido de cobre, quando nós conseguimos com que ele esteja mais tempo ativo na nossa corrente sanguínea, começamos a sentir estes benefícios todos. Por isso, toda a gente precisa do X39. Mas David Schmidt, para além de descobrir que aumentava o péptido de cobre, o X39, percebeu que dos 4.000 genes que são reativados nos primeiros dias, um dos genes é responsável por reativar as nossas próprias células estaminais. Muitas vezes nós ouvimos falar em células estaminais de injeções. Por isso, um procedimento médico, e aqui nós não precisamos de médico para colocar o X39, são procedimentos de células estaminais, muitas vezes de terceiros, são procedimentos caríssimos, 20, 30, 40 mil dólares, são procedimentos que muitas vezes temos que viajar para esses países onde é autorizado, porque em Portugal, por exemplo, não é autorizado. A mim, eu preservei as células estaminais do meu cordão umbilical, quando foi o nascimento de Francisco, mas ninguém me informou que, eu espero nunca precisar, num dia, se precisasse, essas injeções teriam esse custo e teriam que ser feitas no exterior. Por isso, aqui não estamos a falar de células estaminais injetáveis, estamos a falar de reativar as nossas próprias células estaminais. O que as pessoas não sabem, muitas não sabem, é que à medida que nós vamos envelhecendo, que é um processo que ninguém escapa, é um processo natural, não é? Desde que cá estamos, ninguém escapa a esse processo, nós vamos perdendo essa capacidade de ter células estaminais ativas. Saímos da idade da adolescência, entramos na idade adulta, começamos logo a perder essa capacidade. Aos 30 anos só temos 50% de células estaminais ativas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos perdendo a capacidade do nosso corpo se autorregenerar, se autorreparar, ok? Por isso é que nós começamos a sentir muitas dificuldades ao nível das dores, articulações que estão com desgaste, ao nível de gerir as questões emocionais, as questões hormonais, tudo isso. Ainda a adicionar que vivemos num ambiente cada vez mais tóxico, não é? Para além do ritmo de vida que nós estamos sujeitos, que nós não conseguimos, a nossa cápsula não está preparada para este louco estilo de vida, ok? Depois temos a questão da alimentação, que inclui o que comemos, o que bebemos, muitas vezes não controlamos, não é? O ar que respiramos, tudo isso, ok? Vai deixando marcas e vamos tendo cada vez pessoas mais novas com problemas de ter células estaminais ativas, ok? De conseguir debelar essas situações todas que vão agredindo o nosso corpo. Por isso, nós todos precisamos de reativar, despertar as células estaminais, porque são elas que depois vão, nós até costumamos chamar os bombeiros do nosso corpo. São elas que vão reparar e regenerar os nossos órgãos. Por isso, nós estamos aqui, não está a ser transmitido em direto, olha, vejam. Eu penso que sim. Sim, eu também fui ver no início, pedimos desculpa, deve ter havido aqui algum problema com a transmissão para o Facebook, mas esta live está a ser gravada, portanto, se não tiver a ser transmitida em direto, depois vamos lá colocar a gravação. Deixa ver. Eu pus transmissão. Sim, mas não apareceu. Depois esperei aqui mais uns minutos e começaram logo aqui a dizer que não estava a ser transmitido. Portanto, provavelmente vamos ter que colocar depois a gravação. Espera aí. E hoje, como estava sem o computador. Pois é, está realmente a entrar em direto. Pronto, mas nós depois colocamos lá e vamos prosseguir. Exato. Pronto, e então, onde é que eu estava? Das células estaminais, por isso.
face a esta informação que nós temos e aos resultados que estamos a ter com pessoas que estão a usar o X39, nós sentimos nesta obrigação de estar a partilhar esta informação, porque outra coisa muito importante de referir é que vocês não vão encontrar o X39 numa farmácia, no mercado tradicional. Por isso é que eu no início disse que estava a trabalhar num mercado que não é um mercado tradicional. David Schmidt escolheu esta forma que é um marketing de relacionamento ou network marketing, para distribuir o X39, porque consegue fazer chegar o X39 a mais pessoas a um preço acessível. Porque se estivesse numa prateleira de supermercado, só o facto de muitas vezes nós falarmos em células estaminais, as pessoas assustam-se, porque estão formatadas para aquela questão das células estaminais injetáveis. Então eu vou começar aqui pela partilha e dar voz aqui à minha amiga Susana. A Susana Gomes está connosco há pouco tempo, mas começou já a usar o X39 e já tem um testemunho incrível para partilhar connosco. Susana, vou passar para ti. Apresenta-te e diz-nos então qual foi como é que tem sido a tua experiência com o X39. Então, olá a todos, eu sou Susana Gomes, tenho 52 anos, sou de Vila Nova de Gaia e sou empresária na área da restauração. A entrada do X39 foi numa conversa com a Cristina ao telefone, que ela ligou-me e tinha que ser, como ela diz, naquele dia. Foi em agosto, na última semana mesmo, 26, 27 de agosto, e eu estava muito cansada, passei um agosto e andava com um cansaço extremo, dores nas costas, em todo o lado do corpo, acho que até as unhas dos pés e das mãos me doía naquela altura que falei com a Cristina, e estava a comentar isso com a Cristina e ela disse, então eu tenho aqui, tens que começar a usar o X39 e explicou-me o que acabou mais ou menos de dizer neste momento. E eu estava numa fase que tinha que ser, então vai ser. A Cristina conseguiu arranjar-me, eu ia de férias, ia fazer uns 5 dias no Algarve nessa altura. Ela arranjou-me antes de ir de férias e eu comecei logo a usar, 28, mais ou menos 20. E foi incrível, efetivamente, comecei a usar, primeiro dia, segundo dia, logo de imediato, a minha energia foi uma coisa que eu senti imenso, a mudança de humor, a dor que já não tinha nos dedos, como eu dizia, já não tinha aquela dor ali sempre a doer, aquele mal-estar, digamos assim, o mau humor também, estava chateada com a vida, digamos assim. E a partir daí tudo foi gradualmente mudando e a minha condição física melhorou 200% já. E devagarinho, eu também dormia mal. Comecei numa primeira fase, atuou muito bem, consegui recuperar sono. Depois, se calhar, voltou ali a andar. Pronto, é uma situação mais stress, menos stress, mais agitado o dia também. Acho que tem a ver connosco, não é? Também isto é mesmo assim, mas já estou muito melhor até nessa parte do sono. E tenho tido, efetivamente é uma melhoria total no corpo todo. Faço ginástica, sou jogadora de pádel e que exige muito de nós e eu consigo aguentar 1 hora e meia à vontade, 2 jogos seguidos quando estou em torneios e com a energia de sempre e é muito bom mesmo, um humor espetacular e fiquei mesmo adepta do X39 e recomendo a toda a gente. Saninha, tu tinhas uma dor, não era? Tinhas uma dor pontual no ombro. Sim, tinha aqui, por causa de ser jogadora, tinha o ombro uma tendinite, que até tinha sido tratada, tinha ido ao fisioterapeuta, mas andava sempre a incomodar, tinha muitas dores na cervical também, muitas dores, isso melhorou imenso. A lombar, esta parte postural das costas foi uma coisa incrível mesmo. Por isso só tenho mesmo a dizer bem, é acordar bem, com energia, agora estou a experimentar outros pets, não é? Devagarinho e depois vou dando o feedback. Mas Claro. sinto muito, o que eu queria, no outro dia comentava contigo, Cristina, aquele calor que sinto do corpo, parece que sai calor do interior, que
é uma coisa incrível mesmo, a dar energia, a dar conforto ao nosso corpo, é muito bom, é muito agradável a sensação. E também partilhaste que tinhas muitas vezes dificuldade em aquecer as extremidades, por isso deve ter Sim, a ver com a circulação sim, sanguínea, não é? sim, E sanguínea agora melhorou isso não imenso. acontece. Não acontece nunca. Sim, melhorou imenso. Porque muitas vezes as pessoas procuram o X39 ou porque têm uma perturbação do sono ou porque têm uma dor, mas nós não conseguimos fazer com que o X39 atue só Claro, naquela situação. Ele atua em todos os órgãos, em todos os tecidos, não exato. é? E eu senti, Sistemicamente. sim, sim, Maravilha, não muito, é? muito, é maravilha mesmo. Não sei se tu referiste a tua idade, porque é normal, com a nossa Sim, idade, não é? 52, sim. Nós já temos esse desgaste. E a Susana, tu praticas espada lá sensivelmente pouco tempo, não é? Por isso, começar. Sim, uns 3, assim a sério, federada, 3 anos, 2 anos federada. Pois, Antes faziam jogos de família, sim. exato. Por isso, a exigência para o corpo é completamente diferente de quando nós temos os 20, não é? Como as tuas filhas que estão agora também, que também vos acompanham Sim, nesta sim, a modalidade. família toda, sim. Por isso, maravilha nós podermos chegar aos 50 e E dois, aos 52 e conseguir praticar uma modalidade sem ter sim, essas sim. normais, que não devia ser normal, não é? Debilidades do Uhum. corpo. Obrigada, Susaninha, pela tua Obri- partilha. Fico muito feliz dessa transformação e vamos acompanhando, está bem? Obrigada. Obrigada a todos, tá. Olha, eu vou ter que sair porque eu estou aqui com uma entrega para dar e E estão-me a fazes ligar bem, 2 minha vezes, querida, está fazes bem? bem. Obrigada, está bem Beijinho pela e tua obrigada por disponibilidade. tudo. Beijinhos, fica Vá, bem. um Tchau, bem-aja tchau. a todos. Deus. Pronto, Betinha, queres falar? Passar agora a Sim, olha, é palavra? incrível. Eu não conhecia a Susana e realmente é maravilhoso ver como é que em tão pouco tempo realmente aquelas dores que nos incomodam, não é? A Susana conseguiu realmente ter logo benefícios deste nosso patch, o adesivo X39. Mas agora vou dar a palavra aqui para ele se apresentar. E eu sei que ele também usa isto na prática clínica dele. É uma pessoa com muita experiência até na área da saúde, mas sei que ele no início estava cético. Então vou chamar aqui o Rui Loureiro, que é enfermeiro, e ele vai nos dizer de onde é que nos fala e contar aqui um bocadinho a sua experiência e o que é que está a acontecer também na sua prática clínica e porque é que umas pessoas também por vezes podem ter resultados mais rápidos, outros nem tanto, logo no início. Já agora abordar um bocadinho esta coisa. Pode ser, Rui? Força, o micro é teu. Com todo o gosto, Elizabeth. Com todo o gosto. Olá, Elizabeth. Olá, Cristina. Olha, eu antes de começar, eu não vou falar já imediatamente da tecnologia. Vou primeiro expressar aqui publicamente o meu agradecimento pelo vosso trabalho. 46 semanas a transmitirem. Vocês não, acho que não têm sequer a ideia do serviço à comunidade que vocês transmitem com estas sessões, porque nós fazemos isto do coração, tal qual como eu desde o início, que partilho, que quero realmente transmitir, que quero ensinar, quero mudar mentalidades, mas o que vocês fazem realmente, vocês têm um compromisso, quer chova, quer faça sol. Vocês estão aí há 46 semanas e realmente fica o meu muito obrigado em nome da sociedade em geral e em particular do nosso grupo LifeWave, porque vocês fazem um trabalho realmente incrível. E queria deixar exatamente aqui um alerta para um pedido, eventualmente, uma solicitação para aquelas pessoas que estão-nos a ver hoje e que vão eventualmente querer usar a tecnologia, partilhem-na, porque esta tecnologia merece ser partilhada. E se resolverem juntar-se a este grupo, a esta comunidade do bem que é a LifeWave, tragam um pouco de vós próprios. Não pensem que a vossa história ou que eventualmente a vossa participação possa ser menor. Todos nós podemos pôr uma pedra neste edifício e podem ser pedras muito importantes, por muito pequeninas que sejam, porque um castelo não é feito apenas de grandes calhaus, ok? Tem pedrinhas também. Então, posto isto, eu vou falar então um pouquinho da minha história. E a minha história começa. Bem, eu ia dizer há 19 meses atrás, mas há 19 meses é o início da utilização do X39, só que a história começa muito antes. Eu estava numa outra empresa de marketing, de network marketing, e acontece que em maio de 2023, um grande amigo meu
envia-me uma mensagem com o vídeo para eu visualizar, mas na realidade eu não estava já muito ativo na outra empresa e pensei, ele quer-me, porque conhecíamos já há algum tempo exatamente da outra empresa, e eu pensei, bom, este mudou de empresa e quer-me convidar para a outra empresa, mas eu nem esta estou a fazer, portanto eu não quero saber. E não abri, não abri, durante 9 meses não quis saber. Aliás, pelo meio, houve mesmo um amigo que me enviou também uma mensagem, falou-me em células estaminais, resultados formidáveis, quer dele, quer de pessoas que o rodeavam, que eu que devia ver isto, e eu respondi-lhe: o tempo em que acreditava no Pai Natal e na Fada Madrinha já lá vai há muito. Claro que esta mensagem ficou gravada e eu ainda hoje a tenho. E ele fez favor, realmente, depois de eu ter começado a usar LifeWave, fez o favor de me enviar uma mensagem simpática a perguntar: então agora já acreditas na Fada Madrinha e no Pai Natal? E eu respondi-lhe: só os burros não mudam. Bom, então, posto isto, eu realmente era muito cético e achei que era mais uma coisa, mais uma conversa de marketing, etc., por aí fora, até que em janeiro de 2024, a minha esposa resolveu apresentar-me um vídeo exatamente do casal, dos primeiros que me enviaram a primeira mensagem, onde eles mostravam os resultados que tinham tido. E é preciso dizer que somos amigos há muito tempo, nomeadamente a esposa, a Arminda, é a nossa amiga de infância, portanto somos da mesma localidade. E eu conhecia todos os problemas, conhecia o que se tinha passado na vida deles, sabia a forma como eles tinham ido completamente ao fundo do poço, e quando vi a recuperação deles, eu disse para mim mesmo: eu não sou burro, e se eu tenho alguma coisa aqui a perder são as minhas dores. E porque é que eu falo de dores? Porque a minha história de dor começa quando eu tinha 3 vezes 10 anos, porque agora tenho 3 vezes 20, ok? Façam as contas, que é para eu não ter que dizer a minha idade. Portanto, eu comecei realmente a ter problemas de coluna muito graves. Inclusivamente fui operado aos 30 anos de uma hérnia discal e durante 2, 3 anos a coisa passou-se mais ou menos bem. Só que eu sabia o risco que corria, porque a minha vida são 25 anos de bloco operatório, exatamente dedicados à coluna. Ou seja, eu naquele fatídico dia fiquei no outro lado da mesa de operações. Portanto, não estava a fazer a ajuda, porque eu era assistente operatório, mas exatamente passei para o lado do doente. E é muito bom. Toda a gente, todo profissional de saúde devia passar para o lado do doente de vez em quando, porque é muito importante nós percebermos o outro lado e muitas vezes o profissional de saúde não entende o outro lado porque nunca passou por lá. E a verdade é que durante 2, 3 anos as coisas passaram-se mais ou menos, e depois a partir daí comecei a ter cada vez mais dores, porque eu sabia exatamente que tirando um disco da coluna, todos os espaços acima começam a descompensar, e foi exatamente o que aconteceu. À medida que ia avançando na idade, cada vez era pior. Fazia bloqueios, mas bloqueios que duravam 5 a 7 dias, todo tipo de tratamentos anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, pomadas, massagens, fisioterapeuta, osteopata, os elétrodos para fazer a eletroestimulação. Bem, era uma panóplia, pomadas, eu acho que eram pelo menos para aí umas 20, porque sempre que eu via uma pomada que prometia aliviar as dores, comprava. A minha esposa é que fazia de enfermeira ou de massagista para me tentar aliviar as dores. E ela sabia exatamente o que eu sofria, porque ela sofria também. E ela sofria também porque dormia ao meu lado. E acordava cada vez que eu tentava mexer-me na cama, porque eu acordava e gemia. E não é nada agradável viver ao lado de uma pessoa com dor crónica. Se não é agradável para a pessoa que vive com a dor crónica, acompanhar uma pessoa com dor crónica, muitas vezes sentir-se completamente impotente perante a dor da pessoa, e eu via muitas vezes a impotência da minha esposa quando ela tentava perguntar-me: o que é que queres que eu faça, quando me via bloqueado, e eu dizia: nada, não há nada que possas fazer, eventualmente uma massagem, mas vou-me deitar e vou tentar que isto passe. E isto era a minha vida era passada de uma forma que o dia a dia era um esforço permanente. Era um esforço para vencer
aquela inércia da manhã, quando me levantava, primeiro que começasse a mexer, lavar a cara não me debruçava como normalmente uma pessoa faz para lavar a cara no lavatório, tinha que baixar os joelhos, tinha que dobrar os joelhos para a cara vir ao encontro do lavatório. Eu trabalho no sul de França, neste momento estou em Portugal, a passar uns diazinhos aqui com o meu filho mais velho, mas eu vivo no sul de França, sou enfermeiro lá, portanto tenho o meu próprio consultório, sou enfermeiro independente, e trato realmente muitos doentes por dia, chego a tratar mais de 40 doentes por dia. E vivo numa cidade muito pequena, ou relativamente pequena, à volta de 30 mil habitantes, mas realmente num espaço muito confinado, e a única maneira de deslocar e poder rentabilizar o tempo é em duas rodas. Portanto, estou a imaginar uma pessoa com problemas de coluna ter que se deslocar em duas rodas, portanto a coisa não melhora, só agrava, não é? E realmente eu tinha dias em que os meus filhos e a minha esposa perguntavam como é que tu vais trabalhar no estado em que tu estás. Completamente torto, eu não conseguia, por simplesmente, endireitar-me. Eu tinha doentes, e inclusive tenho uma história muito engraçada. Uma das primeiras pessoas com quem partilhei a minha história foi uma pessoa que eu andei a tratar feridas, complicação de uma cirurgia estética, que ela tinha uma cama muito baixa, eu ia à casa dela fazer-lhe o penso todos os dias e tinha que me pôr de joelhos porque eu não conseguia baixar para fazer o penso. Eu punha-me de joelhos no quarto dela a fazer-lhe o penso. E ela, no dia em que ela me viu, já depois dos primeiros resultados, sair da mota com a vontade com que eu saí, sem a mínima queixa, ela diz-me assim: Ó senhor enfermeiro, o que é que se passa? E eu: Porquê? Ah, você saiu aí da mota tranquilamente, diga-me lá o que é que se passa. E eu disse: Olha, é isto que estou aqui a usar. E mostrei o meu pato. E ela disse: Não sei o que é, mas também quero. E foi das minhas primeiras pessoas com quem eu partilhei a história. Nem sequer tive que explicar absolutamente nada. Porque, na realidade, quando a minha esposa me mostrou o vídeo, ela percebeu que realmente tinha a possibilidade de me apresentar algo que podia mudar a minha vida. E eu comecei a usar no dia 1 de fevereiro de 2024 e ao dia 4 tive realmente os meus primeiros sintomas de ausência de dor, não sem, no entanto, ter tido um bloqueio no dia 3. Dia 3, dia do meu aniversário, eu tenho um dia extremamente complicado em termos profissionais, nomeadamente com um jovem doente que fez um coma diabético e foi realmente estava muito contrariado, estava muito tenso e bloqueei à noite quando cheguei a casa. E claro que a minha esposa pensou a primeira coisa que seria normal pensar, então eu apresento-lhe uma coisa para ele melhorar e ele piora. Só que o Vítor, o meu patrocinador, tinha sido realmente muito, muito inteligente nesse aspecto, tinha-me dito atenção, porque pode haver aqui uma situação que nós normalmente chamamos de crise da cura, onde parece que piora para depois melhorar. Eu conhecia esse efeito e tranquilizei logo a minha esposa e disse: Não te preocupes, porque eu não estou à espera que males de 30 anos praticamente passem agora de um dia para o outro. Mas a verdade é que no dia 4 levantei-me de um salto, como já não fazia há anos, sem sentir uma única dor. E a minha esposa acorda ao mesmo tempo que eu, às 6 horas da manhã, e diz: Como é que tu te sentes? E eu: Tu não vês? Estava direitinho, estava impecável, não tinha uma dor. E eu achei realmente logo este resultado foi extremamente impactante e a partir daí eu todos os dias sentia uma melhoriazinha. Porque ao princípio, claro que não vai tudo passar, a flexibilidade não veio no dia seguinte, a força muscular não veio no dia seguinte, mas a pouco e pouco fui ganhando. E curiosamente, vocês já me ouviram, e as pessoas que nos estão a ouvir, algumas já me conhecem e sabem que nas formações eu costumo muito falar do terceiro mês. Aquilo que falaste há pouquinho, Cristina, exatamente da produção do colagênio. E para mim, realmente, todo o segredo está nesse terceiro mês, porque a partir daí, do aumento do colagênio interno, é claro que não chegamos ao terceiro mês e fabricou-se todo o colagênio e a gente vai sentir-se bem a partir daí, não. Mas há ali algures entre o terceiro e o quarto mês, onde eu sinto efetivamente que cada vez está melhor, que a flexibilidade aumenta cada vez mais, que eu não tenho aquele pequeno inconforto quando, por exemplo, a moto salta. Já não sinto absolutamente nada disso. Portanto, eu tinha referido à minha esposa, para aí talvez no final do primeiro mês, que apesar de a dor na vida normal já não estar presente, mas sentia às vezes ainda quando a moto saltava ou coisa do género, eu sentia bater um bocadinho, aquela pancada atrás.
e depois lembro perfeitamente, já para perto do quarto mês, dizer: olha, lembras-te de eu ter dito isto assim, assim? Sabes que não sinto absolutamente nada agora. Eu passo as lombas, eu passo os buracos, nada, não sinto rigorosamente nada. Portanto, este quarto dia foi realmente crucial para sentir o que estava a passar, mas a partir do terceiro mês, mais para perto do quarto mês, foi realmente aquela fase onde eu disse: a minha coluna e a minha vida, por consequência, está completamente transformada. Eu hoje sou uma pessoa nova, sou uma pessoa que posso fazer os movimentos, posso fazer os esforços, posso fazer tudo como se não tivesse tido nunca problemas de coluna. E isto veio impactar também a minha vida profissional. Aliás, impactou a minha vida pessoal, impactou a minha vida profissional, impactou a minha vida íntima também, porque sem dúvida nenhuma que tudo começa a correr melhor quando não se tem dores, não é? E a partir daí, e a partir ali talvez já da segunda, terceira semana, eu comecei a partilhar de uma forma natural, porque me estava a sentir bem. E há algo que me faz, porque é preciso dizer, exatamente como falei no início, que a parte do negócio não me interessava nada. É claro que todo o produto tem que ser comprado e tem que ser vendido. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Escolha-se qual o canal de distribuição que se quer. Como tu disseste há pouquinho, Cristina, a realidade é que às vezes as pessoas acham estranha esta forma de comercialização, mas ela vai realmente economizar montes e montes de milhões de dólares ou de euros naquilo que não se vai gastar em publicidade, porque acabamos por ser nós a fazê-la. E para mim foi natural. Foi natural porque eu comecei a aconselhar às pessoas da minha família, aos meus amigos, e acabou por acontecer com alguns doentes também. E há realmente uma situação por volta das 5 semanas, uma situação que, se eu não queria ouvir falar sequer da atividade, que não estava para aí virado, mas houve uma situação que mexeu muito comigo. Eu tinha uma doente com problema neurológico que sempre que se deitava, as pernas levantavam, mas levantavam, não é umas pequenas tremuras, levantavam mesmo, quase como quando tu fazes o reflexo patelar, que bate com o martelinho e o joelho levanta. Aquilo ali era a perna toda, era uma coisa impressionante. E foi devido a uma queda que ela teve 5 anos antes, nas escadas do prédio, onde bateu com a coluna, bateu com a cabeça e a partir daí ficou com esse problema. Portanto, isto para vos dizer que há quase 5 anos que a senhora não sabia o que era dormir uma noite inteira e não sabia o que era dormir deitada. Ela tentava dormir sentada no sofá. Portanto, ela estava numa depressão, ela estava completamente arrasada por esta situação, que ainda por cima era incompreendida, nomeadamente pelo seu médico de família, que achava que ela era louca, que não era nada disso, nem nunca lhe disse: então deite-se lá para eu ver como é que isso funciona. É claro que eu fui a primeira pessoa a dizer-lhe: faz favor, deite-se, já agora quero ver o que é que acontece. E ela mostrou-me. E eu fiquei tão impactado com essa situação, tão transtornado, que quando cheguei a casa, eu disse à minha esposa: eu fazia 2 tratamentos por dia a essa senhora, eram tratamentos endovenosos, e quando cheguei ao meio-dia para ir almoçar, contei à minha esposa e ela disse: porquê é que tu não me falas no X39? Epá, nada passa no sangue, não é invasivo, só lhe faz bem, pá, quem sabe pode resultar. Disse: olha, tens razão, não tinha pensado nisso, mas vou-lhe falar. E falei-lhe à noite, no tratamento que fui fazer à noite, falei-lhe e ela foi logo, imediatamente ela disse: sim, eu quero. Inscreveu-se de imediato, começou a usar, e ao quinto dia ela está à minha espera no patamar do apartamento dela, de braços abertos. Parece que eu estou a ver, braços abertos, as lágrimas a correrem pela cara abaixo, mas como eu só vejo, por exemplo, em situações de morte ou coisas do género, porque eram lágrimas mesmo, era uma coisa difícil de explicar. E eu pensei, a primeira coisa foi um efeito secundário do medicamento que eu estava a fazer. E ela diz: não, não, não é de tristeza, é de alegria. Venha, por favor, que eu quero abraçá-lo forte, porque em 5 anos é a primeira vez que o animal não me vem visitar durante a noite. Eu dormi uma noite tranquila. Ela chamava-lhe o animal, porque ela dizia que era como se fosse algo que entrava por trás, pela cabeça e saía pelos pés. E ver alguém, de repente, com um simples patch, dizer: isto veio mudar já a minha vida, é tão impactante que tu dizes imediatamente: eu não posso ficar calado. Eu tenho que partilhar isto com toda a gente. E bom, e na minha prática clínica, claro que tenho usado, tenho ajudado imensas pessoas,
nomeadamente para quem viu na quarta-feira a formação científica, onde eu falei na cicatrização de feridas. É realmente algo onde eu uso o X39 com muito grandes resultados, porque ele acelera a cicatrização de feridas crónicas de uma forma impressionante, que eu, em 36 anos de prática como enfermeiro, eu nunca vi feridas cicatrizarem com aquela rapidez, principalmente nas pessoas de idade, onde lhes começa a faltar exatamente o colagênio, começa-lhes a faltar o poder da cicatrização que nós tínhamos quando éramos novos. Portanto, isto realmente mostra-nos que nós temos uma ferramenta nas mãos que só temos uma coisa: é uma obrigação, uma missão, uma responsabilidade social partilhada todos os dias. Olha, Rui, é por isso que nós estamos aqui há 46 semanas, porque nós nunca sabemos quantas senhoras vamos tocar. Eu apontei aqui uma questão que, já que tu estás na área da saúde, conseguirás talvez esmiuçar o que é que se passou com a tua coluna então? Houve uma regeneração dos discos? Como é que isso se processou? Com certeza não foi no quarto dia que houve a regeneração, mas o que é que se passou para tu deixares de sentir essa dor? Olha, uma das coisas que acontece com a idade, e muitas das pessoas que vocês têm com artrose e que falam muito, por exemplo, dos bicos de papagaio, etc., por aí fora, tem a ver essencialmente com a desidratação dos discos, perda de colagênio e desidratação. O que significa que aquelas almofadinhas que estão no espaço entre as vértebras começam a diminuir o espaço, e a um dado momento começa a haver uma espécie de esporões ósseos que se começam a formar pelo contacto do osso com o osso. Portanto, o nosso corpo não foi preparado para trabalhar osso com osso. Tem que ter exatamente aquela proteção. Como nas articulações, temos aquela parte branca, que também é essencialmente colagênio, que protege a articulação para evitar o desgaste. O que aconteceu, para mim, é exatamente a partir desse terceiro mês do aumento da produção do colagênio interno, e com a hidratação desse mesmo colagênio, e por isso é tão importante que nós falamos muito em se hidratar muito bem, porque o colagênio é a proteína mais abundante e mais importante do nosso corpo, é uma proteína estruturante. E se nós não, ela é muito exigente em água, e se nós não hidratarmos, nada vai funcionar. Então, eu penso que realmente o que aconteceu foi que os meus espaços intervertebrais começaram a aumentar por exatamente uma maior hidratação dos discos intervertebrais. Portanto, o osso voltou a afastar-se um do outro, e as dores desapareceram, a inflamação desapareceu, muito graças à produção aumentada do peptídeo de cobre que nós falamos nas nossas formações, que é induzida exatamente pelo X39, e depois também a reparação provocada ou permitida pela formação ou pela regeneração e atividade suplementar das células estaminais. Muito bem. Olha, outra coisa também muito curiosa, e tu, enquanto profissional de saúde, não fugiste à regra, não é? É nós olharmos para um simples adesivo, simples eu ponho aqui entre aspas, porque não é tão simples, porque é ciência, tem aqui tecnologia, mas olharmos para algo tão pequeno e como é que isso pode ser tão impactante, pode ter esse poder todo de começar a reativar células estaminais, porque nós estamos habituados a um conceito de células estaminais muito mais complexo. E aqui isto é tão simples, e é isso que muitas vezes nos debatemos, e temos que ser educadores, não é? Porque nós, no fundo, estamos a educar pessoas, e quando encontramos alguém então ligado à saúde, como é que é possível? Não é? Todos nós, à exceção da Beta aqui, não é? Mas eu também não acreditei. Eu, no ano anterior, tinha rompido o tendão de Aquiles, e foi a primeira vez que me abordaram com o X39, e eu, como é que é possível? Fui logo comprar colagênio, não é? Como é que é possível eu conseguir reparar o meu tendão de Aquiles com um adesivo? E fala-nos um pouquinho disso, porque de facto é uma coisa tão pequena e com tanto poder. Olha, sabes que essa é exatamente a razão, eu estou convencidíssimo que essa é uma das razões pelas quais o Dr. David Schmidt optou por este tipo de distribuição, porque nós não somos vendedores, nós somos educadores, como tu disseste e muito bem. E a educação começa com mudança de mentalidades, porque além do complexo que é falar de células estaminais, é muito complicado, e por isso temos que ser educadores, tentar desmistificar e tentar desmontar todo um conceito que as pessoas têm, que é: eu tenho uma dor de cabeça, tomo um comprimido para a dor de cabeça.
Eu tenho uma dor de estômago, tomo um diferente para a dor de estômago. Eu tenho uma hipertensão arterial, eu tomo um medicamento para a hipertensão arterial. E tudo são medicamentos diferentes. Como é que tu agora me vais convencer a mim que um simples adesivo pode fazer bem a tudo isso? Portanto, no fundo, o que nós temos realmente que vencer para já é exatamente este preconceito. Portanto, o facto de termos ao longo destes anos, desde que a indústria farmacêutica tomou praticamente conta do mundo, e que não é por acaso que se chama indústria, não é? Porque é realmente uma das indústrias que mais fatura no mundo, se não contarmos com a indústria da droga, porque essa não conseguimos contabilizar, e a indústria do armamento, porque está no segredo dos deuses, mas realmente é uma doença, é uma indústria que vive da doença. E nós temos que cada vez mais voltar às origens e pensar que os nossos antepassados tinham os segredos para nos dar tudo o que a natureza nos faculta para ajudar o nosso corpo a fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é curar-se. O nosso corpo é que se cura. E na realidade aqui o incrível é dizer, através da energia do nosso corpo, nós conseguimos reativar processos naturais de autocura. E é claro que é complicado de explicar, e é preciso uma certa abertura do outro lado. Mas eu digo sempre, quem está aberto, está aberto. Quem não está, olha, paciência, ele é que fica com as dores. Eu não estive aberto durante 9 meses, fiquei com as dores mais 9 meses. O que é É um que és que diga? processo. É um É um processo. processo. A própria Susana, eu já tinha falado com ela e já os tentei até levar a um evento presencial e ainda não estava no timing. Foi Claro. preciso ela cair bem, não é? E chegar o Sabes, momento de me ouvir. E está tudo claro, bem. sabes qual foi o meu timing? É que eu, em novembro de 2023, passei uma fase onde estive quase na iminência de parar completamente a minha atividade, porque eu não conseguia fazer a minha atividade normal. Eu, inclusivamente, fiz uma bateria de exames impressionante, porque suspeitou-se de hérnia, suspeitou-se de hérnia inguinal, suspeitou-se de hérnia crural, suspeitou-se de problema ao nível da anca. eh, Era um conjunto de inflamação que eu quase não conseguia andar. E o processo, então, de subir para a moto, meter o pé no pois-a-pés, tinha que ser ajudado com a mão, era extremamente complicado. E eu estava numa situação, e a minha esposa muitas vezes diz, que não tinha, ou por outra, a visão que tinha do futuro era escura, era negra. Claro. Porque se eu estava assim com 50 e tal anos, como é que eu ia chegar à reforma? Não é? O meu filho, ainda anteontem, estávamos a almoçar com uma colega que também se tornou brand partner. Fomos a almoçar com ela e ele, a certa altura, ele estava a almoçar connosco e ele diz: Este produto deu a vida ao meu pai, recuperou o meu pai. E recuperou o meu pai para nós, família. Pois é que não é só Recuperou a para parte ele. profissional. É, exatamente. É Portanto, tudo. A tua qualidade de vida enquanto pai, enquanto marido. Tudo, não exatamente, é? exatamente. Recuperou-me completamente para a vida. Para a vida. Porque E viver com como essa dor diariamente traz as tais condições paralelas, não é? O desgaste, a depressão, a tudo, tristeza de de estar a tristeza. viver assim. Apesar de eu ser uma pessoa muito positiva e tento sempre relativizar as coisas, mas a certa altura deixa de ser fácil relativizar, hein? É que é 24 sobre É, 24 horas, não é é. pontual. Uma dorzita de ombro, uma dorzita de costas, não é? Que tu E sabes tu que vais sabes que recuperar. a coluna, finalmente, quando a gente olha bem para os números, é impressionante a quantidade É de impressionante. problemas de coluna. Hoje em dia, praticamente toda a gente sofre de coluna. É a causa número um de paragem de trabalho, de baixas, é exatamente problemas da coluna. Na sociedade moderna, é uma pandemia impressionante. Nós temos milhões e milhões e milhões de pessoas para ajudar só nesta área, fora todas as outras, porque estamos aqui a falar da coluna, estamos a falar de dores. Às vezes as pessoas podem pensar do outro lado que isto só serve para as dores, mas Não. eu tenho pessoas com doenças autoimunes que regularam os seus problemas. Mais uma vez, como tu disseste e muito bem no início, isto não é nem para diagnosticar, nem para tratar, nem para curar doenças, mas é para dar ao corpo, recuperar no corpo os poderes de regeneração e de autocura que ele já tem, de origem, que vamos perdendo ao longo da idade. E acho que toda a gente devia pensar que vai envelhecer, é inevitável, e a partir da entrada na idade adulta, mesmo se ao princípio é quase imperceptível, nós começamos a perder esse tipo de capacidades.
e por volta dos 35 anos são 50% de inatividade das células estaminais. Já começa um pouquinho a fazer moça. Ainda não é muito, mas já começa um pouquinho a fazer moça. E quando vemos que depois é exponencial e que chegamos aos 60 anos com 7 a 9% da atividade das células terminais, que é quase nada. É quase nada, o que significa que mais de 80% de todas as pequenas lesões, de todas as pequenas mortes celulares no interior dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, não são reparados. Pois. Claro que vamos envelhecer. Claro que é um processo que vai ser brutal. E eu ainda ontem estive quase uma hora ao telefone com a mãe da namorada do meu filho mais novo, que sofre imenso e eu não sabia, e inscreveu-se ontem à noite. E ela esteve-me a contar tudo aquilo que realmente tem passado. É uma doença degenerativa da coluna também, e ela está num estado, aos 52 anos, ela está num estado que ela não sabe o que vai fazer da vida dela. Agora sabe. Gina, agora sabe. Eu penso que sim, porque eu disse-lhe, Gina, vamos para a frente. Vamos Claro, para a frente. claro. É E isso ela que nós temos inscreveu-se. que fazer. É, É levar a mensagem, levar a não é? mensagem. Levar a mensagem. E podemos levá-la todos os dias que nos cruzamos com alguém, mesmo que aparentemente não esteja a sofrer, há sempre um sofrimento qualquer. Olha, ainda há pouco eu estava, fui ao cabeleireiro e estava a ouvir, já agora entramos na outra parte, que é a saúde financeira, porque estava-se a comentar exatamente uma notícia que saiu, que é considerado classe média, o que significa eventualmente classe média um bocadinho já para o alto, ou seja, aquelas pessoas que já não se limitam apenas a pagar as faturas, a partir de 5.200 euros por mês no agregado familiar. Olha que é preciso Onde? Cá já em Portugal? cá em Portugal, o que corresponde a 5% da população. O que significa Pois. que toda a outra, dos 95%, estão com falta de saúde, mais que não seja financeira. E nós temos aqui uma oportunidade para as pessoas, mais que não seja, querem tratar-se da dor física, espiritual, mental, comecem exatamente a usar o produto e partilhem-no. A vocês ao partilhá-lo, mais que não seja para financiar o vosso autoconsumo. Está ótimo. Está Exatamente. ótimo. Mais Exatamente. ninguém vos propõe isto, porque vocês vão todos os dias à farmácia buscar medicamentos e a farmácia não vos diz: olha, se vocês trouxerem um novo cliente Cliente. para a farmácia, o próximo medicamento já vai ser só metade do preço. Não, isso não existe no mundo todos os dias, existe no marketing multinível. Somos educadores, estás a Somos ver? No educadores, fundo exatamente. é educar pessoas É, e ter essa paciência nos dias de hoje que as pessoas querem tudo para ontem. claro, Vivemos claro. numa sociedade de gratificação imediata. As pessoas pensam que é como no telemóvel, não é? É. Basta clicar e acontece. E às vezes é preciso ter. Aliás, isso vem na sequência exatamente daquilo que eu dizia há bocadinho. Mais uma vez, tens uma dor de cabeça, tomas um medicamento para a dor de cabeça e estás à espera que na hora seguinte a dor de cabeça passe. Aqui estamos a falar, eu digo sempre, eu nem falo, eu falo a partir de 3 meses. 3 meses é o mínimo, mas 3 meses vamos começar, a partir dos 3 meses começamos o aumento do colagênio. Mas é claro que o aumento do colagênio vai se refletir, se calhar, a partir do quarto, quinto, sexto, por aí fora. Portanto, vai sempre aumentando. Eu já uso há 19 meses e não tenho intenção de parar até ao final dos dias da minha vida, como é óbvio, não é? Agora, realmente é outra das ações onde torna um bocadinho complicado muitas vezes falar com a tal sociedade imediatista, não é? Que quer tudo para ontem, e quando a gente diz, olha, começa já por 3 meses, e a pessoa diz, ai, 3 meses para resolver. Bem, podes optar pelo teu medicamento que vais tomar para a vida toda. É isso. Pronto. E a dar cabo do teu organismo. É Faz como quiseres. desconstruir, é também desconstruir isso tudo, não É, é? é. E lá está. Esta forma de distribuição é a única que permite isto. Alguém vai a uma loja ou alguém vai a uma farmácia, já que falámos em farmácia, e lhe telefonam para casa depois no dia seguinte a perguntar: então, afinal, a dor desapareceu, o medicamento fez-lhe bem. Portanto, isto não Acompanhamento. existe. Acompanhamento, isto não existe. Educação, acompanhamento, ter alguém do outro lado e ter comunidade. As pessoas hoje em dia estão a precisar de comunidade, estão a precisar de pertencer a algo, estão muito isoladas. E quando as pessoas descobrem uma comunidade com um bem comum, a vida delas muda. É isso mesmo, é isso mesmo. Pensar que ainda há 19 meses atrás eu não vos conhecia, É verdade, é verdade. Que maravilha. O que nós ganhamos para além do o que nós X39, não ganhamos. é, Beta? É verdade.
E vamos É, aqui já é verdade. com mais de 3/4 de hora de tertúlia, mas isto é que mais cerejas. E é sempre maravilhoso ouvir o Rui, ensina-nos É. tanto, não é? Esclarece-nos tanto. Muito obrigada, Susana, em primeiro lugar, que já não está aqui, teve que sair, e obrigada, Rui, mais uma vez, por Obrigado, eu. estares connosco, por elucidar-nos também sobre um bocadinho e desmistificar o poder desta nanotecnologia. Eu sei que tens feito também um trabalho incrível para toda a comunidade, não só portuguesa, mas francesa, de explicares esta tecnologia. Portanto, um bem-aja, Rui, Muito obrigado. e contamos sempre contigo, assim como tu podes contar sempre connosco. Acho que falo também Claro. pela Sim, Cristina, sem dúvida. porque realmente são pessoas assim que nos dá orgulho em poder trabalhar em conjunto e com esta comunidade Olha, fantástica. Elizabeth, eu conto sobretudo dos teus figuinhos, que eu adorei os teus figos. Que maravilha! Sim, porque É a par de verdade. todo este trabalho, que é um trabalho que é um prazer, nós temos depois essa parte que nos divertimos, É não é? fantástico, é Nos fantástico. É divertimos verdade. e crescemos e é Aquela uma tarde maravilha. passada na piscina da Elizabeth, com os filhos a acompanhar, eu vou-te contar. Aquilo foi Maravilhoso, não delicioso. é? Eu agora só Podemos. estou à espera de pagar, entre aspas, não é? Com uma visita vossa diretamente na Côte d'Azur. Ai, Vamos olha, A combinar, minha vamos piscina, vamos combinar. combinar. a minha piscina é muito maior, é o Mediterrâneo todo que está em frente à minha Todo. É casa. natural. Que maravilha! E claro, com certeza que iremos aí visitar essa cidade maravilhosa que eu ouço tanto falar. Mas olha, Rui, mais uma vez, muito grata de coração, e eu quero dizer às pessoas que estão aqui a ouvir-nos, ou que neste caso vão ver esta gravação, para entrarem em contato com a pessoa que lhes enviou a gravação, que lhes convidou para o grupo, onde é transmitida esta live, porque nós temos que seguir sempre a regra do bem. Então, se estás aí e queres mais informações, contacta a pessoa que te enviou essa informação, ok? E o resto, um bom fim de semana a todos. Esteja com Deus, espalhem amor e principalmente o X39. E Olha, muita luz. Hoje estamos muita com um dia luz. Muita luz. lindíssimo. Muita luz. Obrigada, meu querido Obrigado, amigo. minhas queridas. Obrigada. Bem-ajas. Tchau.